There's something you forgot, too. The old man told you never to waste lead. Now you're short. Na última aula nós vimos que a imagem em movimento, quando referida a um intervalo, ela se decompõe em três tipos de imagem, ou três avatares da imagem em movimento. A imagem percepção, a imagem ação e a imagem afecção. Na medida em que o sistema da imagem em movimento ele é referido a um intervalo, ocorre uma especialização das faces da imagem. De um lado, a imagem se torna sensorial, ela se torna receptiva, e vai justamente formar a imagem percepção, que desenha nas coisas a latitude de ação possível. A outra face, em contrapartida, do outro lado da imagem, vai se especializar como a imagem ação, o lado motor, o lado ativo ou reativo da imagem. É aquele que curva o mundo, que forma um horizonte de mundo no qual eu tenho a potência de um corpo de agir nesse mundo. E entre as duas faces, no entre dois, o que ocupa o intervalo é o terceiro avatar da imagem em movimento, que é a imagem afecção, que é uma tendência motriz sobre uma placa imóvel e que, portanto, se define por um movimento, ainda é imagem em movimento, mas é um movimento molecular, um movimento interior e não mais externalizável. Um movimento que se dá em intensidade, que é a afetividade, que é justamente onde se insere a contingência, onde se insere uma amplitude de criação e, portanto, de tempo. E então, eu tenho dois sistemas coexistentes, um sistema das imagens em si por si, na interação universal do plano de imanência das imagens em movimento, e um segundo sistema que coexiste primeiro, eles são simultâneos, eles estão sempre de maneira compenetrada enquanto tendências, um segundo sistema formado pelas imagens em movimentos quando referidas a um intervalo. Desse modo, elas se apresentam como tipos de imagens especializadas, percepção, ação e afecção, mas ainda são imagens em movimento. E os dois sistemas, é importante frisar, eles coexistem, eles são coexistentes. O cinema ele se move entre os dois sistemas, ele se move tanto na direção das imagens especializadas, das imagens qualificadas, portanto referidas a um intervalo, quanto no sentido do plano de imanência, no sentido da luz ontológica ou da interação universal das imagens em movimento, enquanto tendência objetiva ou tendência de dessubjetivação. Então, são duas tendências, como uma sanfona, como um acordeão. São tendências que coexistem e a amplitude do cinema se move alargando esses limites nas duas direções e preenchendo esse limite nas suas mais diversas escolas e movimentos de cinema. Esses três avatares, percepção, ação e afecção, e sempre imagem, ação, imagem, percepção e imagem, afecção, não é a imagem da afecção, é a imagem afecção, eles compõem um rol exemplificativo, ou seja, eles são exemplos. Por quê? Porque na dedução da imagem em movimento aos avatares da imagem em movimento, eu nunca esgoto a imagem em movimento, eu sempre posso formar outros tipos para além destes. Estes são apenas aqueles que o Deleuze começa abordando e que vão formar o esquema sensório-motor, que é justamente o que é composto pelos três momentos. Eu percebo, eu ajo, eu sinto. Né? Afecção, ação e percepção. A percepção eu percebo, eu vejo. A afecção eu sinto, eu me qualifico, eu me afeto. E a ação, eu ajo, eu reajo, eu respondo. Os filmes no cinema clássico, na medida em que predomina a imagem em movimento, eles são baseados nesse esquema sensório-motor, desses três momentos entrelaçados, simultâneos, não é que um vem depois do outro. Eu posso perceber, me afetar e agir, eu posso agir, me afetar e perceber, eu posso perceber, me afetar, perceber e agir, enfim, eu posso só agir e perceber também. Né? A sequência dos signos, a sequência das imagens, assume as mais diversas combinações, mas todas elas se caracterizam pelo funcionamento do esquema sensório-motor. E o esquema sensório-motor é também o que possibilita ou condiciona um centro de indeterminação, porque justamente na medida em que existe a afetividade, que existe o intervalo, que é ocupado pela imagem e afecção, eu tenho um quantum, um surplus de contingência. E, portanto, o movimento recebido não é mais igual ao movimento devolvido. Né? Há aí uma variação, por menor que seja, um desvio por mínimo que seja, existe uma espécie de inserção de um
diferencial, de um diferendo, quando a imagem em movimento é referida a um intervalo. Então, o esquema sensório-motor, ele não responde mecanicamente ou automaticamente. Ele tem a introdução de um quantum de liberdade, um quantum criativo. E por isso que ele é um centro de indeterminação. Por menor que seja, essa indeterminação é uma positividade na filosofia deleuziana e bergsoniana, porque é justamente aquilo que possibilita a liberdade. Ou seja, que o dado não determine a subjetividade, que possa emergir uma subjetividade que não se reduza, que seja irredutível ao dado. E nesse sentido o tempo se abre, o tempo se torna qualitativo e não meramente uma sucessão mecânica ou automática de movimentos. Isso já vimos, né? Esquema sensório-motor, a dedução da imagem em movimento e o centro de determinação no núcleo do esquema sensório-motor. Esse basicamente é o esquema do livro Matéria e Memória do Bergson, capítulo 1. Vamos agora sofisticar ou elaborar mais essa estilização da imagem a partir do livro do Deleuze, Imagem em Movimento, mostrando que, na verdade, esse rol admite outros avatares, outros tipos de imagem, para além da imagem-ação, da imagem-percepção e da imagem-afecção. O próprio Deleuze, né, sempre por dentro, com uma consciência coextensiva aos filmes, ele chega a trabalhar outros tipos, por exemplo, a imagem-pulsão, a imagem-figura e a imagem mental, mas ele também anuncia, ele também avisa, olha, existem outros tipos a serem elaborados, existem outros conceitos que podem ser suscitados dos filmes, e esse campo está em aberto. Ele está em aberto para os filósofos, para os pesquisadores, para aqueles que queiram desenvolver outros conceitos, que queiram desenvolver outros tipos de imagem a partir dos filmes. Isso não é meramente algo que ele deixou de fazer, ou algo que ainda cumpre, uma tarefa que cumpre a ser realizada. Não. Constitutivamente, a imagem em movimento, ela pode ser deduzida numa infinidade de tipos, inclusive tipos desconhecidos, tipos que ainda não existem, que estão esperando, sejam as práticas das imagens e dos signos, sejam a tarefa filosófica do ato da criação dos conceitos. Isso, portanto, determina uma classificação em aberto. O Deleuze, no prólogo do Imagem em Movimento, ele fala, olha, a minha pretensão é a pretensão de elaborar uma classificação dos tipos de imagem. Eu não tenho a pretensão de fazer uma teoria geral do cinema e muito menos uma história do cinema, mesmo porque isso seria contrariar o método, seria vir por cima do cinema para falar sobre o cinema. Não é essa a proposta deleuziana, a filosofia deleuziana. A filosofia deleuziana é por dentro, imanente, com uma mancha de óleo que vai se derramando e na medida em que vai enfrentando o terreno, muda de direção por ações de acumulação de vizinhanças. Então, nesse sentido, o Deleuze fala, olha, a minha classificação ela está mais próxima do método de, por exemplo, um químico russo, que é o Mendeleev, que elaborou a tabela periódica, que classifica os elementos químicos. A tabela periódica ela é dividida em elementos químicos. E na medida em que os elementos vão sendo descobertos ou vão sendo sintetizados, porque tem elementos que não são naturais na tabela periódica, que são elementos criados pela atividade dos químicos, essa tabela vai ampliando, mas não só vai ampliando, como ela vai retrospectivamente se transformando, ganhando novas propriedades, ganhando novas variáveis que não existiam quando de sua invenção. Um outro cientista que o Deleuze aponta ser próximo do trabalho dele é o Linneu, é a história natural das espécies de Linneu, que desenvolveu justamente um sistema de correlação, uma taxonomia bastante aberta para a classificação dos seres vivos, já no período da ciência clássica. Teríamos também um outro exemplo que ele dá num artigo que o Deleuze escreve, que se chama A Tela é o Cérebro, ou O Cérebro é a Tela, que é o Balzac, né, o Honoré de Balzac, o romancista francês, o escritor francês, porque o Deleuze diz, olha, o Balzac, em seus romances, ele elabora uma tipologia maravilhosa de personagens. Ele também está preocupado em classificar os vários tipos. E o Deleuze quer fazer isso, ele quer fazer uma tabela periódica dos tipos de imagem, onde ao invés dos elementos químicos, haverá o quê? Diferentes avatares, diferentes tipos de imagem. E aí, uma referência importante, né, uma inspiração importante, não só para o Deleuze, mas para toda essa atividade delirante de classificação, é um escritor argentino, o Jorge Luis Borges. O Jorge Luis Borges
num conto chamado O Idioma Analítico, de John Wilkins, ele diz, olha, eu vou apresentar uma classificação, e toda classificação, para mim, ela é conjectural e arbitrária. E, portanto, eu vou apresentar aqui uma classificação dos animais segundo, abre aspas, uma certa enciclopédia chinesa. E aí eu peço ao espectador para que atente, né, a cada um dos elementos que eu vou agora enumerar dessa classificação chinesa, citada por Borges nesse conto, porque é mais ou menos essa enumeração da qual nós vamos depreender como funciona a classificação cinematográfica para o Deleuze e também para outros autores dessa mesma geração da filosofia francesa. Então, a classificação é a seguinte. Os animais se dividem em letra A, pertencentes ao imperador. Letra B, embalsamados. Letra C, domesticados. D, leitões. E, sereias. F, fabulosos. G, cães em liberdade. H, incluídos na presente classificação, que se agitam como loucos, inumeráveis, etc. Ou seja, é uma classificação absurda à primeira vista. Uma classificação que não tem uma lei geral. Não é que eu crio uma lei geral para organizar um conjunto, e aí eu vou testando se cada um dos meus elementos pertence ao conjunto. Nem uma classificação que funciona pela lógica do gênero e da espécie, onde haveria um gênero compreensível e as espécies estariam contidas nesse conjunto. Na verdade, ela é feita. Cada caso que eu cito quebra completamente uma lógica que poderia ser pressuposta dos casos anteriores. Cada novo elemento da enumeração, ele desorganiza, ele bagunça toda a minha sistemática. É uma classificação muito aberta. Sequer se poderia falar que é um conjunto, né? Melhor dizermos que é uma série, o Deleuze prefere chamar de série. É uma série delirante, onde cada elemento retroativamente muda o todo. É como se houvesse um todo em aberto, um todo que muda, ou na verdade o todo que é a própria mudança. E a cada vez que eu mudo a classificação, eu reelaboro toda a minha lógica. Eu tenho séries de elementos com linhas heterogêneas. Não há uma homogeneização dos elementos num conjunto que os contivesse, né? Eu não tenho um chão, né, um solo mudo, onde as vizinhanças e os encontros ocorreriam, né, um terceiro termo comum a todos os elementos. Não. Né, essa enciclopédia chinesa citada por Borges, ela é absurda e aberrante. Né? E o Foucault, no livro de 1966, o Michel Foucault, que se chama As Palavras e as Coisas, ele já no prefácio apresenta essa taxonomia delirante borgiana. E apresenta dizendo, olha, aqui nós temos uma matriz genética para pensarmos sistemas de pensamento, para pensarmos os mais diversos tipos de classificação. Né? Esse bestiário da imaginação que aparece na enciclopédia chinesa, aliás, que vai além da imaginação, né? Um bestiário que transgride a imaginação, ele põe em crise qualquer tipo de relação estável entre um continente e um conteúdo, entre um significado e um significante. Então é nesse sentido, nesse mesmo sentido do Borges, do Foucault, dessa certa enciclopédia chinesa citada no conto, que teremos a classificação do cinema por Deleuze. Ou seja, cada novo tipo de imagem na série vai retroagir e afetar o todo, vai transformar o todo. Né? Na verdade, o próprio funcionamento de um filme, de um cineasta, da obra de um cineasta, ou de uma escola de cinema, se pensarmos numa série de filmes, funciona assim para o Deleuze. Ou seja, não é que existiria uma intuição primária e o autor nada mais faria do que desdobrar essa intuição num conjunto de filmes. Os filmes de um autor, os filmes de um cineasta, eles nada mais são do que uma série de tipos de imagem que vão se sucedendo, mas que a cada sucessão se retroativamente afetam as anteriores e reabrem o conjunto, né? Rasgam os contornos e as fronteiras desse conjunto para uma inovação sempre em aberto. Poderíamos pensar também em movimentos de cinema, por exemplo, a escola do cinema clássico francês, a escola da montagem francesa clássica. Cada filme que eu acrescento,
ele vai ser mais um elemento numa série e, portanto, vai se enredar nesse todo mutante, nesse todo que está em aberto. Então, esse método deleuziano de se colocar dentro da matéria cinematográfica e fazer uma classificação onde cada caso novo retransforma o todo e, portanto, reabre a contingência, a liberdade criativa, ele não é simplesmente um método deleuziano, não é a filosofia do Deleuze somente. Para o Deleuze, é assim que funciona o próprio cinema, é assim que funciona o filme, é assim que funciona a imagem. Isso é um dado imediato da própria imagem, né? Por quê? Porque para o Deleuze, o cinema, ele jamais pode se reduzir a uma linguagem. Não existe uma linguagem do cinema, ou linguagens do cinema. Quaisquer linguagens do cinema que forem codificadas, que forem elaboradas, elas jamais vão dar conta da totalidade da matéria, né, desse todo aberto da matéria que compõe as imagens, né, da matéria plástica, da matéria movente, dessa matéria fluente, que são as imagens do movimento e as imagens tempo, enquanto blocos de duração. As linguagens elas podem ser derivadas, mas elas serão sempre secundárias e sempre virão em segundo lugar em relação à matéria que compõe o cinema, né, a matéria viva mesmo do cinema. E é nesse sentido que o Deleuze fala, olha, precisamos classificar os tipos de imagem não a partir de uma linguagem que viesse de fora ou que viesse a priori para enquadrar os filmes, para enquadrar os cineastas, as escolas de cinema. Precisamos, portanto, seguir a matéria cinematográfica para a partir dela fazer uma tabela periódica absolutamente aberta. Aberta a novas imagens que serão descobertas e a novas imagens que serão sintetizadas como elementos químicos anômalos, que a todo momento são acrescentados na tabela periódica. Então, com isso, quais são algumas conclusões provisórias que podemos tirar? Em primeiro lugar, a afirmação do Deleuze que é preciso compreender o cinema não como linguagem, mas como matéria. E matéria aqui não é uma matéria amorfa à espera das formas. É uma matéria atravessada por signos, por tipos de imagem. E nesse sentido ela é uma matéria signalética, ou, se tirarmos o G mudo, sinalética. O cinema ele é composto por uma matéria sinalética. O que significa isso? Que o que é primário na imagem em movimento é a matéria sinalética, são os signos que atravessam essa imagem, mais do que qualquer linguagem. E nesse sentido ele é irredutível à linguagem. Em geral a linguagem vai trair o movimento do cinema, porque ele vai pará-lo para poder criar leis gerais, conjuntos, códigos, codificações. Então, isso reclama, isso convoca não uma linguística do cinema codificadora, convoca uma semiótica, convoca um estudo dos signos que esteja à altura dessa matéria sinalética. E é isso que o Deleuze busca fazer com a classificação dos tipos de imagem. O que ele chama de uma semiótica material. Por quê? Porque lida com a matéria sinalética. Uma sintomatologia, se entendemos os signos como sintomas, mas não sintomas psicanalíticos. A psicanálise é um péssimo instrumento para o entendimento do cinema. Ele, na verdade, ele serve apenas para enquadrar e psicanalizar a imagem. Mas se entendemos o sintoma como um signo material, independente de linguagens, independente da sua codificação linguística, ou numa semiologia significante, poderíamos dizer que a semiótica material é uma sintomatologia. Uma sintomatologia, e nesse sentido, o cinema é uma matéria altamente sintomatológica. Por quê? Porque ela tem um grau de afinidade muito grande com sintomas vindos de outros meios, de outras matérias. O cinema ele tem um alto grau de afinidade com matérias literárias, com matérias da pintura, com matérias do teatro, enfim, das ciências, inclusive, da indústria. O cinema, ele, como arte industrial ou a indústria artística que emergiu nesse momento 1900, do novo século XX, ele tem um grau de afinidade muito grande. Então essa semiótica, quando ela é elaborada, essa classificação semiótica, ela não fala somente do cinema, obviamente, ela vai falar de todo esse ecossistema que a imagem em movimento e a imagem em tempo elas exprimem. Um todo muito mais complexo e muito mais entretecido do que o todo do próprio cinema. E
aí mais uma vez, com mais razão ainda, a fortiori, podemos dizer que o Deleuze não está fazendo uma história do cinema, porque ele não está falando sobre o cinema, ele não está fazendo algo voltado para o cinema, mas para o próprio mundo que se faz imagem, o próprio universo onde a vida consciente é povoada com mais movimentos e o mundo é povoado com mais imagens. E dito tudo isso, feita essa conexão, é que nós introduzimos o segundo grande autor, que é um parceiro, né, da trajetória deleuziana nos seus livros a partir do cinema. O primeiro nós já temos visto desde a primeira aula, que é o filósofo francês Henri Bergson. E o segundo é um filósofo americano que pertence à escola do pragmatismo, ou do pragmaticismo. Ele prefere, para criar uma nota distintiva dessa palavra vulgarizada que é o pragmatismo, esse filósofo prefere chamar de pragmaticismo, tá? Uma escola na qual pertence também o William James, talvez seja o filósofo mais famoso. E esse segundo grande filósofo que é parceiro do Deleuze é o Charles Sanders Peirce, né? Filósofo e semioticista, o inventor de uma semiótica baseada nos signos, que tem uma obra vastíssima, que tem uma obra gigantesca, muito profunda, e que, apesar disso, é pouco compilada e pouco sistematizada. É um trabalho ainda em andamento da compilação e da organização dessa obra. Ele, assim como outros autores que escrevem febrilmente, por exemplo, o próprio Karl Marx, ele não deixou uma obra ordenada, né? A obra ela é uma massa sinalética de elementos e de conceitos, e que ainda está em andamento esse trabalho. E o Deleuze considera que o Peirce ele foi o primeiro a constituir uma semiótica, a elaborar uma semiótica riquíssima, fabulosa, e que tem contornos, que tem essas tonalidades borgianas maravilhosas, de uma certa enciclopédia chinesa. Então, nesse sentido, o Peirce vai ser um aliado do Deleuze no trabalho de classificação dos signos. E para isso ele vai se aproveitar das classificações peircianas dos signos. Ele vai se aproveitar e vai metabolizar essas classificações peircianas. Então, alguns signos que o Peirce elabora, o Deleuze vai aproveitar integralmente, vai transpor para a sua semiótica do cinema. Outros ele vai fazer uma alteração de sentido para poder funcionar dentro da semiótica do cinema. E há outros que ele vai virar de ponta cabeça, que ele vai simplesmente mudar radicalmente o sentido original que o Peirce concedeu. Então é preciso ter um grão de sal nessa transposição do Peirce através da obra deleuziana, porque em alguns casos ele muda muito e outros ele muda pouco o que o Peirce fez. Mas ele alerta, eu estou mudando. Com o Peirce, ele vai começar a multiplicar os tipos de imagem. Ele vai, além dessas 3 avatares que nós já estudamos, ele vai trabalhar outros tipos. Ele vai abrir outras possibilidades, outras linhas de criação de tipos de imagem. E aí, esse trabalho nós podemos fazer também para cada filme em particular. Todo filme é um combinado, né? É um combo de tipos de imagem. Ele tem uma multiplicidade de tipos de imagem, né? Na medida em que todo filme tem centenas ou milhares de signos que são construídos enquanto prática da imagem. E cada autor também, cada cineasta e cada escola de cinema também vai ter uma multiplicidade e multiplicidades de signos, uma infinidade e infinidades de tipos de imagem. Apesar disso, é possível desentranhar dessas multiplicidades alguns signos e tipos de imagem que predominam. Sejam tipos de imagem que predominam num filme em particular, ou mesmo num plano, ou mesmo numa sequência de planos dentro de um filme, como também tipos que os cineastas ou as escolas de cinema, ou agrupamentos de cineastas em recortes temporais, eles se especializam, eles transformam num procedimento de variação contínua que se torna um estilo. Ou seja, os autores podem desenvolver seus estilos predominando um tipo de imagem. Os grandes cineastas, os grandes filmes, obviamente, eles vão trabalhar magistralmente vários tipos de imagem. Um grande autor ele é capaz de lançar mão de um repertório muito amplo de tipos de imagem. Mas ainda assim, é possível identificar algumas
predileções, onde o cineasta investiu e onde o cineasta desenvolveu e criou novos signos, inclusive, nessa obra aberta, nesse todo aberto que é a imagem em movimento. Então, por exemplo, os exemplos dados pelo próprio Deleuze no livro Imagem em Movimento. No caso da imagem em percepção, ele dá o exemplo do filme Winchester 73, que é um filme do Anthony Mann, dirigido pelo Anthony Mann, de 1950. É um filme, um faroeste com o James Stewart no papel principal, e ele se caracteriza pelo fato de que a percepção do cowboy, a percepção do mocinho, ela é decisiva, ela é uma questão de vida e morte, né? A capacidade dele desenhar no mundo do Velho Oeste onde está o inimigo, como que a batalha está acontecendo, se as pessoas com espingarda estão em cima das casas, ou quem está sacando, em que momento que os inimigos estão sacando a arma, ou quem é o mocinho que está, ou se tem outros mocinhos que estão na linha de tiro e portanto eu não posso atirar. Então ele é caracterizado nesse filme sempre por uma espécie de retardo, de lag. O James Stewart, antes dele atuar, ele tem uma espécie de parada, de delay, onde ele tenta entender a situação, onde ele tenta perceber a situação. E aí o Anthony Mann, ele vem e compõe uma imagem de percepção e na qual ele percebe, não, aqui eu devo atirar, aqui eu não devo atirar, quem é meu inimigo? É justamente esse delay que é a vantagem, o surplus do James Stewart, que o leva a vencer. Ou então a evitá-las para não matar, por exemplo, a mocinha. Então o Deleuze fala, olha, esse é um exemplo justamente de um filme onde há infiltração no intervalo e que constitui uma imagem de percepção como um signo predominante no filme. Um outro exemplo é um filme do Ernest Lubitsch, que o Deleuze cita várias vezes, ele gosta muito desse filme, que é de 1932, se chama Broken Lullaby, em português é Não Matarás, aqui pelo menos a tradução no Brasil, e ele é um filme que ele apresenta uma marcha militar e uma câmera que vem cobrindo a marcha militar, vem acompanhando os soldados mais ou menos na altura das pernas, né, ao longo. Então a câmera ela é móvel, ela vem na mesma velocidade aproximada da marcha, só que ela vem por fora da rua. Então ela vem por trás de uma fila de espectadores. Entre a câmera e a marcha existe uma fila de espectadores. E ela vai filmando e vai pegando as pernas de todos os soldados, de todos os espectadores, até o momento que ela chega num espectador que não tem uma perna. E aí ela para, e ela vai ver o desfile militar dos soldados a partir de um homem que foi aleijado, que foi mutilado, provavelmente na guerra. Ou seja, é justamente o ponto de vista subjetivo, a imagem percepção desenhada por esse espectador através da perna que vai determinar o sentido desse plano. Então é uma imagem percepção também, é um outro exemplo que o Deleuze coloca. Da imagem ação, o exemplo do Deleuze é o filme noir do Fritz Lang, o Dr. Mabuse, o clássico, o primeiro Dr. Mabuse, de 1922, né? E onde na sequência de planos, onde o Lang constrói uma concatenação de ações. Então ele minuciosamente ele vai mostrando a ação sincronizada, né? Por uma virtuose aí da montagem e da mise-en-scène do Fritz Lang. Ele dá um exemplo aí, é um exemplo de imagem-ação, onde eu tenho a ação e reação dos personagens de maneira entrelaçada, de maneira tramada, inclusive pela montagem, para chegar num resultado. Ou seja, são os atos e os resultados que dão o sentido dessa cena, os signos principais. E o Deleuze vai falar, olha, esse é um filme que ele é um marco, ele inaugura o noir, né, o filme noir, o policial noir, como um meio privilegiado de estudo, de desenvolvimento da imagem e ação. A imagem e a ficção, o grande filme para o Deleuze, que o Deleuze cita muitas vezes, uma espécie de paradigma da imagem e a ficção no cinema clássico, é o filme do Carl Theodor Dreyer, o filme A Paixão de Joana d'Arc, de 1928, o filme mudo do Dreyer, que se destaca por enquadramentos dos rostos, e sobretudo do rosto da atriz, o rosto da Joana d'Arc. E onde ele justamente compõe o filme com esses planos, com esses primeiríssimos planos do rosto,
onde se desenvolve a imagem afecção, na medida em que o rosto é uma placa imóvel submetida a uma tendência motriz e que, portanto, se exprime mais do que se move. E a expressão para o Deleuze é movimento, mas é um movimento interior, é um movimento em intensidade. Apesar disso, apesar desses 3 exemplos que eu coloquei, né, para cada um, na verdade dei 2 da imagem percepção, um da imagem ação e um da afecção, é importante não confundir os tipos de imagem com gêneros. Todo gênero tem uma multiplicidade de tipos de imagem. Mesmo que um gênero seja um meio privilegiado em determinado período histórico do cinema, por exemplo, no ar policial para a imagem-ação, não significa que ele se esgote ou que ele se especialize somente num tipo de imagem. Eu vou ter faroestes onde vai predominar a imagem-ação, outros a imagem-percepção, e ainda haverá outros que será a imagem-afecção. A comédia pode ser uma comédia com imagem-ação, que predomina com imagem-afecção, ou com imagem-percepção. Isto é, não só o filme é um combinado de tipos de imagem, como os gêneros são um combinado de tipos de imagem e um combinado de predomínios diferentes e variáveis dos tipos de imagem. Então, a classificação deleuziana não procede por gêneros. Cuidado, não é o foco do Deleuze. Em segundo lugar, também há os diversos tipos de imagem também vão qualificar os diferentes procedimentos cinematográficos. Então, o enquadramento, digamos, né, a determinação dos conjuntos e das partes no espaço do quadro, determinação do quadro, que é uma atividade do enquadramento e do desenquadramento. O enquadramento ele pode também ser qualificado pela imagem-ação, pela imagem-afecção ou pela imagem-percepção. Eu posso ter enquadramentos afetivos, por exemplo, os enquadramentos e desenquadramentos do Dreyer em Joana d'Arc. Eu posso ter enquadramentos perceptivos, por exemplo, o brilho de uma espingarda dentro de um vale, a uma distância muito grande, que permite ao cowboy identificar o inimigo. O enquadramento ativo também, um close-up de uma arma sendo sacada, ou close-up de uma ação que vai ser realizada em detalhe, e eu preciso minuciosamente decompor essa ação, entender o funcionamento dessa ação. É um enquadramento ativo, baseado na imagem e ação. E também a atuação dos atores pode ser uma atuação afetiva, ativa ou perceptiva, como também a montagem, enfim, cada procedimento de cinema admite diversos tipos de imagem como o norte. E finalmente, e aí é uma observação do Eisenstein, né, ele escreve isso no livro Para Além das Estrelas, que é um livro de memórias e de comentários do Eisenstein, Sergei Eisenstein, que nós discutimos já na escola soviética. Ele fala assim, o todo do filme, ou seja, a perspectiva temporal, né, a mudança, a duração qualitativa do filme, ela também pode ter um recorte onde predomina um tipo de imagem. Então, eu posso ter um ponto de vista que o todo oferece, que é afetivo, um ponto de vista ativo e um ponto de vista perceptivo. A legibilidade, essa palavra que o Eisenstein usa, a legibilidade do filme também pode, como ponto de vista total, né, como a composição global do filme também pode ter um atravessamento por um desses tipos de imagem. E o que nós falamos para esses 3 avatares valem também para outros avatares. Eu posso ter, digamos, a imagem pulsão, eu posso ter uma montagem pulsional, eu posso ter uma atuação, uma dramaturgia pulsional e assim por diante. Inclusive os tipos de imagem que o Deleuze não trabalha e aqueles que ainda sequer existem, que ainda serão inventados no elan vital que se irradia para todos os lados a partir da imagem em movimento.